Bom, pessoal, estamos aí de volta, tá certo? Agora com esse vídeo para a gente solucionar a primeira problemática. Na primeira problemática, a situação pede que seja dividido, né, a rede 200, 100, 50, 45 em 8 sub-redes. Então, quando a questão ela pergunta a rede, quando ela se refere à rede, ela está fazendo menção à rede a qual o endereço que foi apresentado aqui no cenário pertence, tá bom? Então, independente disso aqui ser um endereço IP de host e não um endereço de rede, você que tem que descobrir a qual rede esse IP pertence, tá bom? Então, sempre memorizem também essa situação. A situação está pedindo que eu faça a divisão dessa rede em 8 sub-redes. Então, vamos seguir a nossa metodologia. Tá bom? Na nossa metodologia, o primeiro passo diz o seguinte, eu esqueço, né, toda a problemática da questão, não me importa se isso aqui está ou não já dividido em sub-rede, se a máscara já foi alterada ou não, isso não me importa. Eu devo olhar simplesmente para o endereço IP que foi dado como problemática da situação, tá bom? Então o IP é esse aqui. Então, separei esse IP, esqueço todo o resto, né? Na metodologia também diz o seguinte, ignore todo o contexto, né, do que se pede. Não vou olhar para o que a questão está me pedindo nesse momento. Então, não tenho que me importar se ela está pedindo para dividir em sub-rede, para calcular primeiro ou último host, isso não me importa, tá bom? Vou simplesmente olhar para o IP e aí ele pede o seguinte, né, seguindo a metodologia, imaginando que esse IP não foi dividido em sub-rede, bom, descubra qual é a classe dele. Então, para descobrir a qual classe um determinado endereço IP pertence, você deve olhar para o primeiro octeto. Né? Para quem não assistiu às primeiras aulas, eu recomendo que assista, tá bom? Que lá eu explico isso com todos os detalhes, ok? Então, eu vou olhar para o primeiro campo, que é o 200, faço de conta que não existe esse restante do endereço, e aí faço o seguinte, no primeiro campo eu tenho que analisar qual o valor que está nele, tá bom? Se esse primeiro campo estiver com valor entre 0 e 127, bom, isso informa para mim que aquele endereço IP é o endereço de classe A. Se no primeiro campo o valor estiver entre 128 e 191, aquele endereço é o endereço de classe B. Isso foi dito na nossa primeira aula. Só revisando para reforçar, tá bom, pessoal? Se o endereço estiver entre 192 e 223, eu já sei que aquele endereço é o endereço de classe C. Tá bom? Então, olhando aqui para a nossa situação, o valor é 200, está entre 192 e 223. Então, esse endereço é o endereço de classe C. Próximo passo, bom, seguindo a nossa metodologia, é expressar a máscara de sub-rede da classe, tá bom? A qual esse IP pertence. 255, 255, 2550. Para quem não viu essa parte, também recomendo que assista aí as nossas primeiras aulas, tá bom? Que eu falo sobre a parte da máscara. O próximo passo é converter essa máscara para binário, tá certo? Vamos converter essa máscara para binário. Então, todo mundo sabe que o campo, que é 255, deixa eu inserir aqui uma tabelinha, para ficar mais fácil para a gente visualizar, tá certo? Então, pronto, essa máscara, ela seria 255, 255, 255, 2550. Máscara padrão, tá bom? De um endereço de classe C. Em binário, a máscara ficaria da seguinte forma. O primeiro campo aqui, tudo bit 1. Ok? O segundo campo também, tudo bit 1. Terceiro campo também, 8 bits de valor 1. E aqui no último campo, 8 bits de valor 0. Ok? Pronto, isso aqui é a nossa máscara no formato binário. Tá bom? Máscara no formato binário. Outra coisa que também deve ser memorizado, tá bom? Por todo mundo é o seguinte. Bit 1 na máscara representa
rede. Então, toda essa parte aqui, ó, que é bit 1 na máscara, indica, tá certo, que o endereço IP que está associado a essa máscara, que esse trecho é da rede, tá bom? Identifica a rede. E onde é bit 0 na máscara, representa os hosts, ok? Então, como foi dito nas primeiras aulas, no endereço de classe C, os primeiros 3 octetos aqui do endereço IP são de rede, somente o último campo é de host. Justamente por quê? Porque a máscara, né, é tudo bit 1 no primeiro campo, tudo bit 1 no segundo, tudo bit 1 no terceiro campo. O último campo, como é 0, é o campo de host. Tá bom? Então, isso também tem que ser memorizado. Existe uma fórmula matemática também, tá certo? Que é para você calcular, tá certo? A quantidade de hosts e a quantidade de redes. Tá bom? A fórmula para calcular os hosts é 2 elevado a n menos 2, tá certo? Onde n é a quantidade de bits zeros que representam os hosts, tá certo? E o menos 2, tá bom? Porque nós temos que tirar sempre o primeiro IP e o último de cada subrede ou de cada rede, tá bom? Porque não se utiliza no host, que seria o endereço de rede e o broadcast. Então, o primeiro endereço de uma faixa é de rede e o último é o endereço de broadcast daquela rede, ok? A fórmula para calcular a quantidade de redes é simplesmente 2 elevado a n, onde n é a quantidade de bits 1 que são adicionados a mais na máscara, tá bom? Para justamente criar as sub-redes. Mas só que nós não vamos utilizar essa fórmula, tá bom? Nós vamos seguir a minha metodologia, tá bom? Que é uma metodologia que, na verdade, no final ela acaba fazendo menção a essa fórmula. Porém, para quem não gosta, né, de quebra-cabeça com matemática, vai ver que é mais fácil fazer dessa forma, tá bom? Então, nós vamos esquecer a fórmula para calcular redes e vamos esquecer a fórmula para calcular host, tá bom? E é o que é que a gente vai fazer ao invés disso, tá bom? Nós vamos criar a nossa tabelinha com o valor de cada bit, certo? Vamos pegar essa tabelinha aqui, ó. Ok? E lembrem-se que cada bit que assume o valor 1 dentro de um octeto, ele tem um valor, certo? Isso foi dito na primeira aula. Se você não sabe esse valor, tá bom? Se você não sabe esse valor, você faz o seguinte, você monta essa tabelinha, coloca os bits de valor 1, e aqui em cima você preenche da seguinte forma, o primeiro bit mais da direita, o valor dele é 1. E aí você vai dobrando os valores na sequência. O segundo é 2, o dobro de 2 é 4, o dobro de 4 é 8, o dobro de 8 é 16, o dobro de 16 é 32, o dobro de 32 é 64 e o dobro de 64 é 128. Pronto, aqui você montou, né, a sua tabelinha de referência que vai te ajudar demais a calcular as sub-redes, tá bom? Então, com essa tabela, com a minha máscara aqui em binário também já definida, eu agora preciso simplesmente fazer, né, os cálculos para dividir agora em sub-rede. Tá bom? Já tenho a minha estratégia aqui toda montada, tá bom? Pronto. Tenho a minha tabela com o valor de cada bit, tenho uma máscara em binário, e aqui você vai fazer o seguinte, você vai imaginar o seguinte, ó, que em cada campo onde nós temos um bit 0, certo? Você vai criar em cima dele, tá bom? Um 2 imaginário. Esse 2 não existe, você vai criar ele, tá bom? Faz parte da minha metodologia. E um sinal de multiplicação entre cada número 2 desse aqui, ó. Tá bom? Então perceba que em cima de cada bit eu coloquei um número 2 imaginário. Bom, isso você não vai encontrar isso em livros, tá bom? Isso é uma técnica que eu utilizo, tá bom? Uma técnica que eu utilizo.
mas que com certeza vai ajudar demais vocês calcularem rede, vocês vão entender por quê, tá bom? Vocês vão entender o porquê. Pronto. Então, sabendo disso, tá bom? Sabendo que nós temos esse 2 imaginário em cima de cada bit, agora vamos partir para o nosso cálculo. O que é que a situação está pedindo? A situação está pedindo 8 sub-redes, tá certo? E nós sabemos agora que para criar sub-redes nós precisamos adicionar bit 1 na máscara, tá bom? No lugar de alguns bits zeros. E diferente do IP, tá bom? Onde bits zeros e 1s eles podem se alternar, certo? Na máscara isso não acontece. Na máscara os bits de valor 1 sempre vão estar à esquerda e os bits de valor 0 sempre à direita e sempre agrupados. Tá bom? Então isso já facilita muito a nossa realidade. Então eu preciso, já que eu sei que bit 1 é que representa a rede na máscara, eu preciso substituir alguns zeros, tá bom? Do campo de host por bit de valor 1, para poder criar minhas sub-redes. Então eu preciso de 8 sub-redes. Aí o que é que eu faço? Eu coloco um bit, certo? Um bit de valor 1. Se eu fosse utilizar a fórmula, seria 2 elevado a n, onde n é a quantidade de bits 1 que foi adicionado na máscara. 2 elevado a 1 seria 2. Então, com um único bit, eu teria 2 sub-redes. Tá bom? A questão pede 8. Então não dá. Vou colocar mais um bit. Vou trocar outro bit 0 por bit 1. Para mim não ter que ficar usando a fórmula, agora eu vou mostrar o porquê desse 2 imaginário, tá bom? Com esse sinal de multiplicação entre eles. Vocês agora vão entender e vai fazer todo o sentido. Vamos multiplicar de 2 em 2. Ó. O primeiro campo é 2. Se eu não multiplicar por ninguém, já seria 2 sub-redes, tá bom? Eu falei assim, ó, 2 vezes 2, 4. Quer dizer que se eu trocar esses 2 bits que estão abaixo desses 2 imaginários, eu vou ter 4 sub-redes. Ainda não dá, porque eu preciso de 8. Vamos voltar para o nosso 2 imaginário. Ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Opa, então 3 campos aqui foram ocupados. Então, se eu ocupar 3 campos aqui com o bit 1, eu já sei que eu vou ter exatamente as 8 sub-redes que eu preciso. Tá bom? Se eu precisasse de mais sub-redes, você faz a mesma coisa. Pega esse 2 aqui que é imaginário, ele não existe. Mas você já faz assim, ó, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Então, se eu colocar mais um bit 1 aqui, ó, eu conseguiria 16 sub-redes. Tá certo? Como a nossa questão está pedindo 8 sub-redes, então vamos lá. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então eu preciso substituir 3 bits de valor 0 por bits de valor 1. Com isso eu vou ter exatamente as 8 sub-redes. Tá bom? Bom, até aqui tudo tranquilo. Agora, como o sistema operacional vai entender, né? Como é que o sistema operacional vai entender que eu dividi isso em sub-rede? Bom, pessoal, agora vamos usar nossa tabelinha. Nossa tabelinha é o seguinte, veja a posição dos bits. Né? Nós temos 8 bits. E agora, os 3 primeiros, mais da esquerda, assumiram a posição, né, o valor 1. Vamos agora olhar para a nossa tabela com o valor de cada bit. Para isso que a gente sempre usa essa tabelinha, tá bom? Para isso que a gente sempre usa essa tabelinha. Para agora, nesse momento, a gente poder calcular. Então, se eu adicionei 3 bits na máscara, e esses 3 bits, obviamente, são sempre os mais da esquerda, vamos pegar na tabela os 3 bits mais da esquerda e vamos ver qual é o valor de cada um deles. Ó, 128, 64 e 32. Somados, esses bits 128, 64 e 32 dá um valor de 224. Então, para que os sistemas operacionais entendam que agora a rede foi dividida, nós temos que colocar esse valor na máscara. Então, a nova máscara, certo, que vai informar que essa rede foi dividida em 8 sub-redes, essa nova máscara agora ela é 255, 255, 255, 224. Tá certo? Então, a primeira regra é essa. Mas sabendo agora que essa rede foi dividida em 8 sub-redes, certo? Nós precisamos saber quantos hosts
cada uma das sub-redes comporta. Tá bom? Para isso, nós vamos agora calcular a quantidade de zeros que sobraram. Tá bom? Então, veja que agora nós temos apenas 5 zeros na máscara, que é a parte de host. Tá bom? Eu poderia fazer uso da fórmula 2 elevado a 2 menos n, onde o 2, tá certo? 2 elevado a n menos 2, onde n seria a quantidade de bit zeros que essa máscara possui, tá bom? Mas aí lembra do nosso 2 imaginário? Ele vai fazer a mesma coisa, então você vai multiplicar aqui, ó, somente onde tem zeros agora. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Tá bom? 32, prestem bem atenção, pessoal, para que vocês não errem. 32 endereços IP. Tá bom? Endereços IP. Lembra que a fórmula tem um menos 2. Aquele menos 2 é justamente porque eu tenho que tirar sempre o primeiro e o último IP. Então, se eu tenho 32 IP no total por sub-rede, então eu tenho um total agora 8 sub-redes, tá bom? É o que eu tenho aqui, ó. Com essa nova mudança da máscara, eu tenho 8 sub-redes, certo? Cada uma delas com 32 endereços, tá bom? Cada uma delas com 32 endereços, cada uma das 8 sub-redes. Sendo que eu tenho que tirar o primeiro e o último IP. Então, para host, em cada uma dessas sub-redes, eu só vou ter 30 endereços IP para os hosts que eu posso realmente utilizar no equipamento, tá bom? Então, eu vou ter 8 sub-redes com 32 endereços IP no total, sendo que apenas 30 endereços para host. Ok? Então, fica dessa forma a lógica desse primeiro cálculo aqui, tá certo? Eu preciso agora, né, saber onde começa e onde termina cada uma dessas sub-redes, tá bom? Então, o endereço IP que foi dado como situação, né, como situação problema, foi esse aqui, ó. Bom, esse IP foi dado como situação problema. Deixa eu colocar aqui em evidência, né, para facilitar a nossa lógica. Então, esse endereço IP aqui, certo? O primeiro IP dele, na verdade, seria o 0. Bom, seria o 0. Isso, se estivesse usando máscara padrão, ele iria do 0 até 255. Tá bom? Então, eu teria uma variação no campo de host que iria do 0 até 255, onde o 250 eu não poderia usar, porque é o endereço de rede dessa rede, tá bom? Seria o endereço de rede. E o último IP da faixa, que seria o 255, eu também não posso usar, que seria o endereço de broadcast. Bom, e nesse intervalo entre o 0 e o 255, eu teria 1, 2, 3, 4, 5, até 254, tá bom? Então, do 1 até o 254 seria o meu intervalo de host. Esse aqui seria o meu primeiro host da rede, esse seria o último. O que acontece agora é o seguinte, a partir do momento que nós mexemos nessa máscara, que adicionamos 3 bits de valor 1 na máscara, esse intervalo já deixou de existir, porque agora nós temos apenas 32 IPs por sub-rede, né? Então eu poderia dizer para você o seguinte, ó, na primeira sub-rede eu quero saber onde ela começa e onde ela termina. Eu poderia fazer o seguinte, poderia sair contabilizando, mas ia dar muito trabalho, né? Então, se eu tenho 32 IPs, eu vou começar no 0, e aí vou 1, 2, 3, 4, 5, até que eu tenha 32 números de referência. Mas isso é muito trabalhoso. Eu não vou fazer algo desse tipo. Então, como é que eu vou fazer para facilitar a minha vida, certo? Eu tenho 8 sub-redes, então eu vou criar aqui uma tabelinha Vou criar uma tabelinha aqui com 8 linhas,
certo? E 2 colunas. Pronto. 8 linhas e 2 colunas. Aonde eu vou preencher cada linha dessa. Eu vou até inserir mais uma coluna. Eu vou inserir mais uma coluna que eu vou chamar de o número da rede. Então aqui seria a minha primeira subrede, tá bom? Seria a minha primeira subrede. Que na verdade, a primeira subrede, tá bom, pessoal? Normalmente ela é numerada como rede 0, tá bom? É a rede 0. Só que aqui nós vamos chamar de primeira subrede, tá bom? Para ficar mais fácil a gente associar. Mas memorizem que a primeira subrede sempre ela tem a numeração de 0. Bom, então aqui nós temos a primeira, certo? Vamos ter a segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima e oitava subrede. Só se vocês observarem de repente algum erro de digitação, tá bom? Eu até peço desculpa porque eu prefiro dessa forma, tá bom? Montar toda a estratégia ao vivo para que o aluno vá vendo, né, a capacidade de se construir toda essa situação, tá certo? E não pegar uma situação já toda desenhada, tá bom? Que de repente você até pegou de algum lugar. Então, à medida que a gente vai digitando, pode ser que aconteça um erro de digitação e eu não vou parar para estar observando isso, tá bom? Então, se vocês observarem algum erro de digitação, um caractere que veio errado, por favor, ignore esse erro e preste atenção apenas naquilo que eu estou falando, ok? Que assim a gente vai, com certeza, progredir bastante. Então, tá aqui, eu tenho 8 sub-redes, né? E agora eu preciso saber aonde que ela começa e onde que ela termina, certo? Então, para isso, tem uma outra técnica que eu uso, que nós vamos utilizar essa técnica em qualquer tamanho de subrede, tá bom? Gravem isso, memorizem isso. Assim como vocês têm que memorizar essa tabela, tá bom? Vocês têm que memorizar essa tabela. Vocês também vão ter que memorizar mais uma coisinha que eu vou pedir. Para mim poder dividir o intervalo de cada subrede, certo? Você vai fazer o seguinte, olha a dica. Você vai pegar o bit 1, o valor dele, certo? Daquele bit que ficou mais perto do 0. Então vamos ver a nossa máscara aqui, ó. Tá aqui o bit que ficou mais pertinho do 0, né? na nova máscara, tá bom? Então esse bit que está colado nesse 0 é o bit de número 3, né? Se você contar ele da esquerda para a direita, tá bom? Primeiro bit, o segundo e o terceiro. Então nós vamos pegar a nossa tabelinha e vamos observar o primeiro bit, segundo, terceiro. Qual é o valor dele? Ó? 32. Pega esse valor, tá bom? Coloca ele bem aqui em evidência. Coloca ele bem aqui em evidência. E esse valor do bit 1 mais perto do 0, bom, ele vai ajudar você a listar onde começa e onde termina cada uma das subredes, tá bom? Não importa quantas subredes tenham, sempre é o valor do bit mais perto do 0, bit 1 mais perto do 0. E agora vamos fazer o seguinte, se você lembra, lá na nossa primeira aula, nas nossas primeiras aulas, tá bom? Em uma delas eu falei que o IP de classe C, os 3 primeiros campos são destinados à rede. Então já sei que obrigatoriamente esses 3 campos aqui vão se repetir em todas as 8 subredes, tá bom? O que vai variar é o campo de roxo, que agora foi quebrado, né? Não vai mais do 0 ao 255, ele vai ter 32 IPs em cada uma das 8 subredes. Nós dividimos esse bloco, né, que ia do 0 ao 255 em 8 partes menores, tá bom? Então, se eu sei que essa parte é obrigatória, o que é que eu faço? Eu pego essa parte que é obrigatória, e isso no endereço de classe C, tá bom, pessoal? Não vamos confundir. Isso aqui nós estamos trabalhando com IP de classe C. Quando formos trabalhar com classe B e classe A é outra situação, tá bom? Então isso aqui eu vou repetir, ó, em todas as 8 subredes, porque essa parte aqui ela não é quebrada, essa parte ela
deve permanecer intacta, ok? Então já vou repetir essa parte aqui para facilitar o nosso trabalho. Bom. E agora eu vou trabalhar na parte de host, que antes iria do 0 até o 255. Bom, agora não vai mais. Certo? Ele está quebrado em pedaços menores. Então, para calcular agora, para listar, tá bom? Para listar e sub-rede, olha que técnica fácil. Olha como vocês agora vão entender tudo. Vocês vão pegar aqui o primeiro IP da primeira sub-rede, o primeiro da primeira. Pega o campo, certo? Que é de rede. E completa o restante com 0. E isso só no primeiro IP da primeira sub-rede. Tá bom? Onde começa a primeira sub-rede. Então preenche tudo com 0. Isso vai ser independente da classe. Tá bom? Separou a parte que é de rede, completa o campo de host com 0. E somente na primeira sub-rede, somente na primeira, ou seja, nesse intervalo aqui, ó, certo? Você vai pegar o valor de referência que nós pegamos, que é o bit 1, que ficou mais pertinho do 0, e vai colocar aqui no final, ó, menos 1. Você diminui esse valor de referência menos 1, ou seja, 32 menos 1 dá 31. Então você coloca aqui, ó, 31. Então a primeira sub-rede ela vai começar no 200.150.0 e vai terminar no 200.150.31. Tá bom, pessoal? Aqui, ó. Então nós temos a nossa primeira sub-rede, onde ela começa, onde ela termina. E os hosts, né, você vai endereçar com 50.1, ponto 2, ponto 3 até o 30. Passou de 31, você entrou na segunda sub-rede. E olha que fácil. Se a primeira sub-rede terminou em 31, a próxima vai começar no 32. A próxima vai começar aqui no 32. Certo? E agora vem a próxima questão. Sim. E agora o que é que eu coloco, certo? No último endereço da segunda sub-rede. Aí aqui vem mais uma parte da referência agora. Você agora vai fazer o seguinte, vai pegar sempre o último broadcast que deu, certo? O último. E vai somar com o valor do bit 1 mais perto do 0. Ó. Então, 31, que foi o último broadcast, mais 32, dá exatamente 63. Ó. É o valor que vem para cá. Olha como é fácil se você usar essa metodologia. Próxima sub-rede, se terminou em 63, ela vem para cá, 64. 64. E agora, a terceira sub-rede termina onde? Eu sei que ela começa em 64, mas ela termina onde? Sempre pego o último broadcast, no caso agora já não é mais o 31, o último foi o 63. Vou somar com o valor do bit 1 mais perto do 0 lá na máscara. Então, 63 com 32, 95. 95. Terceira sub-rede está listada. Quarta, terminou em 95, vai começar em 96. É sempre assim, pessoal. A próxima sub-rede é sempre a continuação de onde parou, tá bom? Essa é a parte mais fácil. E o broadcast aqui, ó, que vai ser o último IP, é sempre o último broadcast que deu com o valor da referência. Então, 95 mais 32, que é o bit 1 mais perto do 0, dá 127. O que você não pode errar é essa soma. Se errar a soma, tá bom, aí vai dar tudo errado. Bom, é sempre para conferir, você pode pegar uma calculadorazinha, não custa nada, tá bom? Aí você vai lá e soma as 95 com 32, você vai lá e tira a sua dúvida. Bom, 127. Continuação, terminou em 127, a próxima sub-rede vem 128, que é a continuação, ó. Nossa, 128. Para cá agora, o broadcast da quinta sub-rede, você vai somar o último broadcast com o valor da referência, que é o valor do bit 1 mais perto do 0. Então, 127 com 32, ó, aí você soma. Ó. 159, o valor que vem para cá. Ó. Bom, 159. Sexta sub-rede é a continuação, terminou em 159 e agora o 160. Próximo broadcast, o último broadcast com a referência, ó, 159 mais 32, ó, 191. Estamos quase terminando de listar as 8 sub-redes, pessoal. Bom,
quase terminando. 191. Sétima subrede é a continuação, 192. Próximo broadcast, eu somo o último broadcast que deu com 32. 191 mais 32, 223. 223, ok? Oitava e última subrede, terminou em 223, vou colocar aqui 224 para começar a próxima subrede. E por fim, eu nem precisaria somar, que o último IP realmente era o 255, né? Ele ia do 0 até o 255. Mas se você quiser tirar a dúvida, você soma aí o último broadcast, 223 mais 32, que é o valor, né, do último, do bit 1 mais perto do 0, 255. Então, com isso, eu tenho agora as minhas 8 subredes, todas listadas, tá bom? Com os seus intervalos. Quer dizer o seguinte, que se eu utilizar a nova máscara, que é 255, 255, 255, 224, que é o valor da nossa nova máscara de subrede, bom? E eu utilizar essa parte aqui no endereço de rede, os hosts que estiverem entre 0 e 31 não vão mais conseguir conversar com os hosts que estão entre 32 e 63, entre 64, ou seja, eles ficaram separados como realmente 8 redes diferentes, tá bom? Onde no início, com a máscara padrão, que era o 0, qualquer host que tivesse entre 0 e 255, ele ia conversar entre si sem problema nenhum, tá certo? E aqui nós criamos mais uma situação, tá certo? Se você puder observar, vamos colocar aqui uma linhazinha acima, ó. Então, esse campo aqui, ó, certo? Aqui eu já tenho também mais uma informação, ó, que é o endereço de rede, tá certo? Endereço de rede de cada subrede aqui, tá certo? Aqui eu tenho o endereço de rede de cada subrede. E aqui eu tenho o endereço, ok, de broadcast de cada subrede. Bom, lembrando, né, que o primeiro e último IP a gente não usa justamente por isso. Ó. Endereço de rede da primeira subrede, endereço de broadcast. Endereço de rede da segunda subrede, endereço de broadcast da segunda. E assim sucessivamente. E aí, será que isso é verdade? Né? Será que isso é verdade? Vamos ver. Vamos confirmar. Eu vou abrir aqui a placa de rede no meu computador, certo? E eu vou colocar, certo? Eu vou colocar esse endereço IP aí no meu adaptador, tá bom? Eu vou tentar colocar esse endereço IP no meu adaptador. Vou abrir aqui a minha placa de rede. Vou definir IP manual e vou colocar 200 e 150. Ó, 200, 150. Vou colocar aqui, por exemplo, 31, que é o endereço de broadcast da primeira subrede, tá bom? Vou colocar a máscara padrão e vou dar um OK. Ó. Beleza? Ele vai aceitar por quê? Porque eu estou usando máscara padrão. Aceitou de boa. Vou agora fazer o seguinte. Vou deixar agora o mesmo IP e vou colocar só a nova máscara, que foi a máscara que nós criamos, ó, que é 224. Ele com certeza vai retornar um erro para mim. Ele não vai mais aceitar essa combinação de IP e máscara, porque ele agora entende, o sistema vai entender, que o 31, com essa máscara, ele não é um endereço de host, ele é um endereço de broadcast. E ele não vai aceitar. Vendo? Não dá, ele rejeita. Da mesma forma que se eu colocar o 32, ele vai dizer a mesma coisa. Porque o 32 com essa máscara, ele é o endereço de rede da segunda subrede. Certo? Se nós olharmos lá, ó, aqui o 32, ó, é o endereço de rede da segunda subrede. Então, se eu usar ele com aquela máscara ali, tá bom? Ele não vai aceitar. Vai dar o mesmo erro. Tá bom? Se eu utilizar aqui o 33, ele agora vai aceitar de boa. Por quê? Porque ele entende que o 33, com essa combinação de máscara, ele é o primeiro host, tá bom? Da segunda subrede. Então, tá aí, ó. Aceitou de boa, sem problema nenhum. Tá certo, pessoal? Então, pessoal, é isso aí. Nessa nossa primeira aula, tá bom? Foi para que nós possamos pegar toda essa base
de montar esse esquema para calcular a sub-rede, tá certo? Tivemos ainda muitas informações nessa aula, porque realmente é a primeira de cálculo, né? Então, para entender bem direitinho a estratégia, eu tive que passar muitos detalhes. Nas próximas sub-redes, nós vamos seguir a mesma metodologia, tá bom? E vocês vão poder observar que não tem nada demais. Calcular a sub-rede é muito fácil, é muito simples, tá bom? Vou colocar situações bem mais complicadas e vamos ver que, seguindo a metodologia, essa situação ela deixa de ser complicada, tá bom? É uma questão apenas de aprender, de entender e realmente levar para frente a metodologia e acreditar nela, tá bom? Então espero aí que todos tenham gostado, pessoal, tá bom? Se tiver erro de digitação, como eu pedi, eu peço desculpas, porque eu estou digitando na hora, então é provável que apareça algum erro de digitação, tá bom? Mas isso não quer dizer nada, o que vale é o que eu estou falando, tá bom? Aquilo que eu estou explicando é o que vocês realmente devem fazer atenção e seguir, tá bom? Então, espero que todos tenham gostado, pessoal. Não deixem de dar o like de vocês, não deixem de se inscrever no canal, porque é justamente esse like de vocês, é a inscrição de vocês, é a divulgação de vocês para outras pessoas sobre a qualidade das nossas aulas, tá bom? Aqui a gente tenta não esconder informação, tá bom? O mercado é grande, tem espaço para todo mundo, e o nosso objetivo aqui realmente é colaborar com todo mundo aí, né, da comunidade de TI, certo? Mas é importante também a participação de vocês para que nós possamos estar motivados, né, a estar sempre produzindo vídeo, tirando um tempo da gente aqui para ajudar vocês aí de alguma forma, tá bom? Então, um grande abraço a todos e aguardo vocês na nossa próxima problemática. Até lá!